questão da criatividade e da inovação no mundo emocional. Quem não sabe muito bem o seu conjunto de crenças e valores pode empacar nos seus dilemas morais. Será que os estados emocionais podem contribuir para a gente ser mais criativo? A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Se você é uma pessoa, que vê o mundo com óculos cor-de-rosa e acha tudo lindo, tudo maravilhoso, quando você é colocado perante um desafio de inovar ou melhorar alguma coisa, o que quer que seja essa coisa, você facilmente vai se satisfazer com qualquer mudança que você propuser. Então, sempre que tem uma coisa positiva no nosso mundo emocional, também vai ter um contraponto, que é o que isso vai gerar na gente de vontade de fazer isso acontecer. Olá, você está no Arena EE, eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Gente, a gente resolveu falar sobre a questão da criatividade e da inovação no mundo emocional. Ou mais especificamente, será que os estados emocionais podem contribuir para a gente ser mais criativo? Será que existem questões físicas, orgânicas, psíquicas que vão influenciar a criatividade? É trabalho duro, que nem a gente ia falar nos muito suor e pouco 99% de transpiração e 1% inspiração. É isso mesmo? É isso. Como é que funciona a coisa, né? Como é que funciona essa psicologia da criatividade, né? Aproveitar que você trouxe o nome Psicologia da Criatividade. Gente, eu juro que eu procurei o livro e não consegui achar. Tá lá em casa, só que ele não me pediu, senão eu tinha dado. Tá no meu escritório. É um livro do Todd Lubert, Psicologia da Criatividade. Mas não é tudo isso. Teve uma vez que a gente já usou ele num Arena aí no passado. E aí deixa eu te dar uma provocação que tem nesse livro, com certeza. Eu até já usei isso em aula. E ele questiona a questão, essa ideia que a gente tem, e aí você vai depois colocar o teu ponto de vista, com certeza embasado em teoria, que a gente precisa ter estados otimistas, bem-humorados, estados emocionais positivos, para conseguir um resultado. Não estou falando de estimular a criatividade, para conseguir um resultado fantástico de um projeto criativo. E ele põe um contraponto. Ele falou que quando a gente está com um bias excessivamente positivo... Explica o que tu quer dizer com bias aí para o pessoal. A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Você pode achar defeito em tudo ou você pode achar tudo lindo, maravilhoso. Isso. Você pode ver o mundo com óculos cor-de-rosa ou ver o mundo com óculos cinza. Então, se você é uma pessoa que vê o mundo com óculos cor-de-rosa e acha tudo lindo, tudo maravilhoso, quando você é colocado perante um desafio de inovar ou melhorar alguma coisa, o que quer que seja essa coisa, você facilmente vai se satisfazer com qualquer mudança que você propuser. Então eu tenho essa xícara aqui. Virei aqui. Olha, perfeito. Ficou linda. Ficou linda, maravilhoso. Vamos embora. Tá pronto. E ao passo que uma pessoa com um bias negativo, ou com uma pessoa assim com uma visão mais crítica, uma visão assim mais quadrante azul, você vai virar assim, não, mas não tá bom ainda. Não, ainda não ficou bom. Não, mas ainda não ficou bom. Não, tá bom, quer saber? Tira essa xícara daqui. Então, que ao invés de... então, uma coisa é você ter um estado emocional positivo para ter ideias. Outra coisa é você usar esse mesmo estado emocional positivo para julgar criticamente as ideias que foram propostas. E ele falou, não. E aí tem o exemplo do Steve Jobs, que a gente vê nos filmes, etc., do cara ser assim um perseguidor implacável de seus times de engenheiros lá na Apple, em que nunca estava bom. E essa postura de nunca tá bom ou de excessivamente crítico é o que levou a empresa a ter produtos assim de fato disruptivos, inovadores. Então essa ambidestria que eu preciso ter, do pensamento positivo para que a ideia possa surgir
E do viés negativo, do viés crítico, para que a ideia seja posta em xeque até você, de fato, conseguir uma inovação. Uhum. E aí, Ali, o que tu acha Nossa, é super proposta complexo, do é muito Todd? gostoso, porque dá para, com certeza, usar os nossos 50 e poucos minutos aí para entender essa equação. Aham. Não tem uma resposta simplória. Dá para a gente simplificar, mas não com um ou dois fatores. Então, não dá para dizer que sempre que eu estou positiva, eu estou criando ideias, ou que basta eu ser meio paranoico que eu vou encontrar coisas a fazer. Toda vez que a gente vai para os extremos, a gente perde a profundidade da análise, né? Uhum. Então, vamos pegar em camadas isso. Muitas pesquisas trazem, aí estou lembrando do professor Boiatzis, lá de um curso que a gente fez há uns 10 anos atrás, já se tinha pesquisas disso. Também vem nessa direção estudos do próprio Kahneman, da mente rápida e devagar, com os vieses cognitivos, que vão defender o seguinte: você tem um determinado jeito de pensar que é favorecido quando você se coloca à frente, ou o que poderá ser. Aquilo que eles chamam em inglês dos what if questions, né? Para eu conseguir imaginar, e se? Um e se não pode vir de uma maneira amedrontada. Não é o e se uma hecatombe nuclear acontecer e uma guerra nuclear. Aliás, guerra nuclear virou agora um tema possível de e se. Uhum. Então não é para ser um e se catastrófico, porque no e se catastrófico eu vou em direção ao bunker, né? Como é que eu faço para conseguir comer, sei lá, eu vou imaginar coisas horríveis acontecendo. Eu vou ser criativo, mas em cima de uma paranoia. Uhum. Então, se eu quero ser criativo de um ponto de vista, entre aspas, positivo, ou seja, me sentindo bem a respeito do que eu estou criando, eu vou criar um pouquinho os castelinhos nas nuvens. Ou seja, eu vou imaginar um lugar, uma condição que eu desejo estar. E quando eu me coloco num lugar de desejo, eu começo a criar possibilidades. Meu cérebro gosta dessa brincadeira, da criação. Aliás, infelizmente, isso também faz a pessoa se descolar da realidade. Então, sempre que tem uma coisa positiva no nosso mundo emocional, também vai ter um contraponto que é o que isso vai gerar na gente de vontade de fazer isso acontecer. Por exemplo, os golpistas. O que um golpista faz quando ele te liga e diz, olha, você ganhou... Me lembro que tinha uma vez eu estava no salão fazendo as unhas, me veio um SMS, não era nem um WhatsApp. Eu acho que era SMS, alguma coisa ou prima do SMS, eu acho que era SMS. Me veio um troço assim, você ganhou no programa do Gugu. Nossa. Pensa, o Gugu estava vivo, né? Então é SMS. Faz tempo, era SMS. E você ganhou a casa no Gugu. E eu pensei, que Gugu? Eu nem vejo TV, eu nem vejo Gugu, né? Eu levei, assim, uns 5 minutos para entender o que estava acontecendo. E aí me veio uma luzinha, porque eu estava fazendo as unhas, eu estava no meu bias mais baixo, digamos assim, já que tu usou esse termo. Eu pensei, isso é golpe! E aí veio, é golpe! Daí eu não vou perder a oportunidade de entender como é que funciona isso. Aí criou um raciocínio investigativo e eu fui levando o cara na conversa. Porque daí ele me ligou para falar que eu tinha ganho na casa do Gugu, do não sei o quê. E que era muito fácil, que tinha que só acessar um sistema. E eu, deu. Agora chega, né? Mas era, o que a pessoa faz? Qual é o mecanismo desse golpe? Que depois tem muitas variantes hoje no tempo moderno. Você joga a pessoa para a casinha na nuvem. Tu já tem uma casa no teu nome. E tu começa a imaginar essa casa. E tu sabe muito bem que casa é um desejo para mim. Então, se eu tivesse minimamente empolgada, quem sabe até depois de fazer as unhas, depois de fazer uma escova no cabelo, se for, eu poderia sim ficar influenciada e ir atrás dessa casa nas nuvens. Então, os cenários do futuro que nos agradam nos fazem navegar facilmente na nossa imaginação. Isso é um exercício muito prazeroso. A gente estava na estrada vendo um exemplo disso da propaganda da Faber-Castell, do Aquarela, do Toquinho. Se você escutar a Aquarela do Toquinho, tem uma mistura ali de uma certa nostalgia, porque a música é de uma melodia, eu diria, cândida, sei lá, uma coisa mais acalentadora. Mas que te convida a desenhar, a imaginar, a criar, e aquilo vai te dando uma sensação de aconchego.
Então, eu acho que isso é uma das possibilidades, a gente acionar a nossa imaginação. E para isso eu vou precisar de estados emocionais positivos. Agora vamos pegar o caso do que tu trouxe aqui do livro. Uhum. A pessoa tenta, ela enxerga defeitos e por isso ela vai atrás de uma solução. Uma certa inquietude. Uhum. E eu não sei, eu tenho assim sentimentos mistos com isso. Eu vou te jogar uma ideia aqui e vamos ver o que tu me diz disso, Mar. Uhum. Me lembrei do filme O Menino que Descobriu o Vento. Uhum. Quem não viu, está disponível na Netflix. É um filme fenomenal. A gente tem que ter estômago para aguentar o sofrimento do protagonista. O menino, o protagonista, mora num lugar com muita seca. Uma seca tão severa que não existem mais alimentos. E, bom, vai acontecendo uma série de tragédias na vida da família dele. E eles precisam, de alguma maneira, para conseguir fazer a água chegar na plantação. Uhum. E o filme conta sobre como ele conseguiu fazer isso. Só que não dá para dizer que uma pessoa desesperada, qualquer pessoa desesperada, consegue fazer um moinho de vento. Então a gente não pode partir do princípio que foi pelo desespero dele que ele conseguiu, que é um caminho fácil da gente imaginar isso. Eu leio de outra forma. Como é que tu lê? Sabendo a história fala sobre isso. O menino acaba descobrindo na biblioteca da escola, porque ele está lá de castigo, Uhum. manuais antigos, pelo que eu me lembro, para ensinar a construir um moinho. Uhum. E ele faz isso com um dínamo de bicicleta. E aí? Eu vejo nesse exemplo que você trouxe aí um caso raro, né, e talvez seja raro porque a gente às vezes é mais propenso ao lado da disciplina e tem outras pessoas que são mais propensas ao lado da imaginação. Você descreveu o caso de um menino que conseguia juntar as duas coisas. Isso. Ele tinha tanto o lado da imaginação Perfeito. quanto o lado da disciplina do estudo. Da Por quê? inteligência lógico-analítica. Da inteligência lógico-analítica. Porque o ambiente, né, a pressão para a mudança, olha, tem um problema aqui. Né? A pressão estava lá. Uhum. Se esse menino tivesse que inventar um moinho de vento do zero, Não né? rola? Muito difícil seria, né, ele conseguir. Não, então ele conseguiu usar a imaginação e a criatividade para ver os recursos que ele tinha. Eu lembro que ele teve que convencer o pai dele a desmontar a bicicleta dele. Na verdade, não convenceu, né? Quase que não convenceu. Mas tinha lá os recursos disponíveis, as pessoas jogando contra. Então, ele tinha que ter esse lado imaginativo, mas ele também era uma pessoa disciplinada que estudava e aplicou técnica, aplicou métrica, etc. E a coisa funcionou. É bem o que, nesse caso, né, esse menino ele conseguiu, no filme, não sei o quanto o filme se aproxima da história real, ele conseguiu juntar esses dois lados da moeda. Esse livro aqui que a gente tem, né, e eu super recomendo, do Domenico De Masi, eu gosto muito também. A Emoção e a Regra, é justamente isso. Só que ele junta a emoção da criatividade e a regra da disciplina, do raciocínio lógico, analítico, do pensamento, etc., etc., em grupos criativos. Uhum. Então, ele estuda, né, grupos criativos na Europa, de 1850 a 1950, tem mais ou menos uns 10 estudos de caso aqui. São 100 anos aí, então. E ele coloca como nesses grupos criativos, esses grupos conseguiram mesclar, né, esses dois valores. Eu trouxe um resuminho aqui para me ajudar, né, pautou nosso encontro, olha lá. Hoje tu estava bem regrado e analítico, então. Estava bem regrado e analítico, né? Então é isso, né? Então a regra é a racionalidade, a lógica, a organização, né? O lado mais Steve Jobs, né? Perfil azul que a gente chama. O perfil azul. E a emoção é a criatividade, a empatia, perfil a intuição, amarelo. Olha, que é o azul perfil e amarelo. Olha como é que eu tô hoje. Azul e amarelo aqui, ó. Estamos de azul e amarelo. Então, o que o De Masi fala? Olha, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Né? Então, você tem que ter um equilíbrio harmonioso entre esses elementos emocionais e racionais. O sistema 1 e o sistema 2 lá do Kahneman, que a gente comentou no último episódio, tem que navegar, funcionando bem. né, de mão dada.
Ele traz de novo o conceito do ócio criativo, né, que talvez seja o livro mais famoso do Domenico De Masi. Né? E tem até naquele vídeo lá do filtro solar, né? Que as coisas mais importantes na sua vida vão surgir numa terça-feira chuvosa. Né? Então, que você precisa criar esse espaço do ócio, do não pensar em nada, para ir visitar o castelinho lá na nuvem, né, e conversar com essas suas ideias. A intuição ela não vai funcionar assim, tá, tem uma ideia. Não, você olhou, estudou, analisou, etc, etc. Agora você vai relaxar. Tá, aqui eu tive um insight. Espera aí que eu tenho que terminar aqui. Tá. Olha a regra. Eu vou acabar esquecendo do meu insight. Não tenho... Tá bom, então vou abrir um espaço para o teu insight, mas eu volto para cá. Viu? É importante sair da regra para conseguir permitir a criatividade acontecer. Okay, então Esse é o ponto. É bem simples o que eu ia comentar. De que, do ponto de vista emocional, a criatividade ela está na primeira hora da manhã. O que significa isso? À noite é o declínio, vai? É a coisa de que eu vou descansar, eu vou acomodar. Eu poderia dizer até uma noite que eu chorei, que a minha vida não foi legal, que eu não tô bacana, que algo triste aconteceu. Depois da tristeza, depois da tempestade, aquelas primeiras luzes, primeiro nascer do sol, ali é o melhor horário da criatividade. Eu acho que para ti com certeza bate, né? Não sei se é para todo mundo assim. Né? A gente tem pessoas com biorritmos diferentes, vai. Não, eu fiz uma analogia com a noite e o dia. Eu quero dizer que se eu for pensar no estado emocional, não é na máxima tristeza e desespero que o menino criaria, mas também não é eufórico depois do dia que ele conseguiu uma bicicleta ou que a chuva caiu. A criatividade vem depois da pior hora. A criatividade vem depois pode ser depois da pior hora, né? Mas no ócio criativo do De Masi, eu lembro que, o que a gente vai fazer com a sociedade que precisa cada vez menos horas de trabalho, né? A gente vai criar outros setores, outros serviços, outros produtos, outras... É justamente o estar em ócio, né, que leva você a ter ideias. Né? Vazios, pausas, reflexões, descansos. Com a gente acontece diversas vezes isso. Muito. Tu tá lá, a Alessandra chega assim para mim, vamos para a praia, né? Eu tô cansada, eu quero descansar, que eu não aguento mais pensar, não sei o quê, eu tô exausto, eu quero ir para a praia, vamos para a praia. Aí a gente chega na praia, vai até o mar, põe lá a cadeirinha, etc, começa a olhar para o mar e o que acontece? Ela começa a ter ideia. Ela começa a ter ideia de livro, ela começa a ter ideia de curso. Mas vem cá, tu não queria descansar? Né? É justamente descansada e relaxada que essas ideias surgem, né? Que a gente entra em contato, né, com essa intuição criativa. Isso. Né? Então, ele fala da importância, né, de dar o tempo, né, para o ócio criativo. Ele fala da cultura organizacional. É um ambiente que as pessoas precisam confiar uma nas outras e precisam trocar ideias. Quando você tem segurança psicológica, essas aceleradoras, né, de startups, qual que é a ideia da aceleração de startup? Você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, o outro tem uma ideia. Ninguém tem ideia completa. A gente precisa trocar, a gente precisa conversar entre nós, porque aí da minha ideia com a tua ideia, com a ideia dela, surge uma ideia. Né? Então é como esse processo da seleção natural do Darwin, já comentei aqui em outros episódios. Você precisa ter o casamento de ideias para que novas ideias sejam produzidas. E quanto mais casamentos de ideias houver, mais ideias serão produzidas e alguma ideia fantástica vai sobreviver, né, à seleção natural das ideias. Legal. Né? Eu gosto porque é muito parecido com o que a gente faz aqui no Arena. Isso. A gente começa a conversar e os fios vão se tramando e as construções de pensamento vão ganhando corpo, estrutura, análise. Se a gente tentasse fazer tudo pré-programado, não ia ficar legal. A gente já tentou várias vezes, inclusive. Tentamos, né? Ou então uma pessoa assim fala, não vou falar porque minha ideia não vai adiantar nada mesmo, Isso. Né? Não vou passar ridículo, né? Melhor eu ficar quieto, né? Né? Então precisa ter esse estímulo à troca nesses grupos. E a última coisa que resume o livro
é essa mudança numa estrutura hierárquica de um grupo. Se um grupo ele for excessivamente normatizado, né, com funções claras, bem definidas, ele não, não aí vai tu funcionar matou, bem. claro, matou Né? a espontaneidade, o movimento. Já falamos isso aqui também, né? Inspirados no livro lá do Gerenciando o Inesperado do Carl Weick. Você é mais do que uma função. Né? Então, as pessoas têm que ter liberdade para se expressarem e fazerem o que elas sentem que elas devem fazer, independente de uma hierarquia de grupo. Né? Então, tem que haver flexibilidade e adaptabilidade. E esse que é a beleza e também a tragédia, da tentativa de se colocar numa organização uma determinada estrutura de trabalho. Porque sem a estrutura de trabalho, tu não tem nem sequer a forma para tu conter, de alguma maneira, aquelas subjetividades e singularidades de cada área, de cada pessoa, de cada cargo, de cada comportamento. Então, tu precisa da estrutura, tu precisa do rito. Só que se tu te apaixona pelo rito, tu perde toda a espontaneidade e a possibilidade de criação que você poderia ter. Então, como favorecer a criatividade sem deixar que o caos tome conta? Eu lembro quando tentaram fazer, por exemplo, ficou famoso no Google, até virou meme de internet, a moça que ia para o Google fazendo uma stories do seu grande menu de possibilidades, das brincadeiras que existiam, porque teoricamente isso favoreceria a criatividade. Não necessariamente favorece a criatividade. Vai favorecer o gazetear, vai favorecer eu não entender que o meu trabalho muitas vezes é concentração, sem grandes glamour, sem uma mesa de sinuca para eu brincar. Então, eu acho que toda vez que a gente tentar dizer, eu botei uma mesa de sinuca, eu estou favorecendo a criatividade. Não necessariamente. Talvez esteja favorecendo o espírito de grupo, talvez tu esteja favorecendo as pessoas serem um pouquinho menos estressadas. E talvez tu esteja diminuindo a visibilidade e o reconhecimento das pessoas que carregam o piano e que não vão estar jogando sinuca. Então, eu me incomodo um pouco porque eu estou percebendo, e aí são movimentos que eu percebo nas empresas, já há uns anos, uma valorização gigantesca de como as pessoas conversam umas com as outras. De como as pessoas fazem reuniões. E pouca preocupação com a efetividade da entrega. Então, vem cá, a gente ainda tem que dar resultado junto. Tudo bem, ninguém precisa se lesionar emocionalmente. Mas vamos fazer de forma a obter resultados. E estou pensando nos perfis lá. Porque tanto o perfil azul, que a gente está falando que esse cara crítico e às vezes chato, muitas vezes chato, que está me dizendo tudo que vai dar errado. Eu tô querendo fazer meu foguete para a Lua e ele tá dizendo que pode dar errado ali na plataforma. Pô, já tô desenhando o terceiro foguete e o cara já ainda tá contabilizando os erros. Então, esse cara tem um papel chato. Mas olha quanto ele pode fazer também de bem para todos por essa postura mais, entre aspas, negativa. Né? Esse papel do líder, né? Dando espaço, mas também dando foco. Isso, eu perfeito. acho que é muito importante. Um dos casos que eu selecionei aqui do Emoção e a Regra, né, e quem gostou de assistir o filme Oppenheimer, né, do Projeto Manhattan, lá da bomba atômica, é justamente o caso do Projeto Manhattan. O Domenico De Masi coleta, né, documentos históricos de como foi esse projeto. E é muito interessante para mim, porque é um grupo de trabalho que eu estudei na escola, com os livros desses caras. Livros de física, né? Livros, né? O Niels Bohr, o Fermi. A gente decorava equações desses caras aqui. Então, muito próximo da nossa realidade. E olha só, você tinha a regra, que nesse caso era representada pelos militares. E a emoção, representada pelos físicos envolvidos no projeto. Que bonitinho. Aqui, os físicos é que tinham emoção. Então, mas aqui a emoção, Ali, não era só a emoção criativa, era uma questão moral. Vem cá, a gente está fazendo uma bomba atômica. Então, a emoção aqui era uma sopa emocional. Né? Devo ou não devo fazer isso?
Uhum. Porque, nossa, bomba atômica, não precisamos falar aqui a consequência, né, de você explodir uma bomba atômica. Mas, naquele momento, e aí vieram os militares, lá no Pacífico, as tropas japonesas não se rendiam. Eles lutavam até o último homem, né? E quando eles perdiam, eles não se rendiam, eles se suicidavam. E a guerra com armamentos não nucleares ia levar a uma quantidade de mortes muito grande dos dois lados. Então, os militares colocavam essa pressão. A pressão lá do menino que descobriu o vento, que era a fome, no caso era a pressão dos militares e o cenário horroroso, né, que era a guerra e a prospecção daquela guerra não terminar. E se eles tivessem que invadir um Japão, nossa, né, talvez as mortes fossem muito maiores, né, do que foram com a bomba atômica, com as bombas atômicas. Mas tinha essa questão moral. Tá, vem cá. É moralmente correto o que a gente está fazendo ou não é moralmente correto o que a gente está fazendo? Então, Nossa, tinha... eu sinceramente eu não vi esse filme, porque, claro, agora fiquei com vontade de ver, Uhum, porque é um dilema moral que eu não consigo salvar na minha cabeça. uhum, Eu vi alguns documentários de sobreviventes da bomba, então é difícil para mim fazer qualquer justificativa disso. Mas eu já comentei aqui no Arenie, quando eu vi o documentário que teve no Netflix da ascensão do nazismo, de como foi, pensando do lado de cá, tá? Pensando na Europa ali, o que foi a sandice que Hitler convenceu e, na verdade, eu entendo que ele também representava o que muitos ali queriam. Acho muito ruim quando a gente bota nele todo o eixo do mal é ele. Não, só um pouquinho. Ele estava representando o interesse de muita gente ali. E ele cometeu várias sandices que matou muita gente, não só, claro, as vítimas da guerra, mas os próprios soldados dele que ele botava para matar. Ele aniquilava legiões inteiras. Então, assim, a guerra em si, ela é bastante insana. Se a gente for tentar olhar sob qualquer ótica, a gente só vai ver o que há, talvez, da loucura aplicada. Eu chamo de loucura porque tu já não tem mais nenhuma razão lógica, ou, claro, que não humana, para entender por que aquilo avança. É meio que eu só continuo porque eu já não sei mais fazer nada diferente. E naquele caso ali havia toda uma supremacia do que eles tinham obtido de poder e de avanço, que se eles recuassem, qualquer recuada seria abrir mão de tudo que eles já tinham conquistado nesse imaginário coletivo, né? Então, voltando para nós aqui, olha que interessante, né? A gente já falou disso também outras vezes. As guerras, de uma forma geral, promoveram muita criatividade. Se a gente pensar lá da época dos romanos, olha para onde é que está indo esse episódio. Mas olha como é que eram construídas as estradas, o próprio comércio no mundo, como é que aconteceu, né? As grandes navegações que a gente foi lá no museu em Portugal e viu. Então, esses grandes avanços, eles vieram por uma necessidade, mas também por um desejo de domínio, de expansão, de conquista. Esses conflitos morais, né, associados à inovação e à criatividade, eu acho que eles são uma realidade, Ali, em qualquer cenário. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Siemens, a gente tinha aqui no Brasil uma linha de produção de montagem de disjuntores e contatores. Trabalhavam nessa linha de produção em torno de 300 pessoas. Lá na Inglaterra, eles tinham também uma fábrica de montagem de disjuntores e contatores. Enquanto a nossa linha era produção seriada, eram bancadas enormes com vários postos, né? Ó, um junta um parafusinho, outro junta, né? E vai indo igual, né? Lá era uma linha automatizada, tinha uma super máquina que você abastecia com a matéria-prima e ela cuspia, né, disjuntores e contatores lá do outro lado. Então, enquanto a gente tinha 300 pessoas, 400 pessoas e a gente produzia uma quantidade X, o pessoal lá na Inglaterra tinha uma planta com 50 pessoas e produzia 4X. Por quê? Porque era uma planta
automatizada. Então, todo o trabalho, né, que gera uma inovação industrial, ou na área agrícola, compara uma plantadeira, uma colheitadeira, né? Agora em São Paulo, né, que teve essa onda de incêndios, algumas pessoas atribuíram alguns incêndios, né, a trabalhadores rurais que queriam forçar que as usinas de açúcar contratassem colaboradores para colher a cana, porque uma vez a cana queimada, ela precisa ser colhida rapidamente. Né? E aí precisa de um monte de gente, ia gerar um monte de emprego, porque as máquinas iam dar conta de fazer aquilo em tantos lugares assim. Então você tem de um lado a máquina e do outro lado as pessoas que perderam o emprego em relação à máquina. E pega qualquer setor isso acontece. Pega setor de automação bancária. Quando eu ia no banco, né, eu contava para os meus alunos, né, que você não tinha caixa eletrônico. Né? Eu, quando era pequenininho, não tinha caixa eletrônico, não tinha cheque, não tinha cartão de débito ou de crédito. No dia do pagamento, você já estava com as contas, né, vencidas, a cadernetinha lá no tiozinho da esquina, o cara vencendo, né, batendo querendo na cobrar. porta já. Antes do banco abrir, no dia do pagamento, já tinha fila. A Eu fila lembro. ia... Eu lembro, eu fui nessas filas dava um dia. quarteirões. Eu ia com a minha mãe, que minha mãe não tinha com quem me deixar. Ela levava um lanchinho, não levava bebida, porque se eu quisesse fazer xixi não tinha como sair da fila, né? E a gente chegava ali na agência antes de abrir, tipo 9 horas da manhã, e saía com sorte a 1 da tarde. Nossa, né? Não me lembro de pegar Aí fila as tão grande. agências bancárias, né? Você entrava em salões enormes, né? 40 caixas, 50 caixas, né? Tudo ali conferindo assinatura, né? Carimbos, etc, etc. As últimas agências bancárias que a gente frequenta, se tiver ali 2 ou 3 funcionários no atendimento, é muito. Cadê o atendimento? Está no celular, está no... Então, o cara que está projetando essa inovação na área financeira, na área agrícola, ele está contribuindo, por um lado, para nos dar bem-estar, comunidade, velocidade na transação, mas ele está gerando, né, desocupação. E aí? Tem um dilema moral aí também. Então, esses dilemas morais, esses contrapontos, eles estão presentes, né? Qualquer que seja, ou na maior parte das inovações. É um lado, uma consequência, né? Um efeito colateral das inovações, até hoje em dia. Tá, não mas precisa ser aí... uma bomba atômica, pode ser. Não, claro. Né? E essa reflexão a gente pode trazer para a questão toda da virtualidade. Pensa só, onde é que eu quero chegar? A gente estava revendo aí um dos episódios mais assistidos dessas nossas últimas temporadas, é com o Éden Paz, nosso querido parceiro lá da rede Conexão Empresarial. E ele trata, não me lembro agora, tá, Éden, se tu estiver nos ouvindo, mas eram milhares de aplicações possíveis dentro Da inteligência artificial. da inteligência artificial. Ele deu um número lá, talvez 15 mil, eu não me lembro, era uma coisa absurda. Milhares de possibilidades. Cada uma dessas possíveis aplicações da inteligência artificial é uma inovação. E boa parte delas em cima da virtualidade, ou seja, não necessariamente tu está entregando um produto, tu está entregando um serviço, uma ideia, uma organização de mundo ou de solução que a gente não imaginava que podia acontecer. Tem um videozinho da internet, antigo já, que ele mostra exatamente isso. Ele mostra uma mesa de trabalho antiga, com agenda, com uma máquina fotográfica, com uma cartoneira. A gente teve cartoneira, lembra? Pra gente guardar os contatos. Um quadro para fazer as tarefas. E aí, cada uma dessas coisas vai entrando num aplicativo. Até que a mesa inteira de trabalho vira um notebook pequenininho, com um monte de bolinhas lá, que são os aplicativos. Então, a inovação, eu entendo que a gente enxerga, se tira empregos. Não é bem assim, porque a gente está transformando isso numa possível virtualidade. Existe algo ali que também vai exigir mentes humanas, mas não mais da forma material, física, com que a gente imaginava que isso acontecia.
Ou talvez seja eu sendo otimista. Eu acho que se a gente for começar a pensar, né, em todas as consequências possíveis e imagináveis, a gente vai inibir, né, essa criatividade. Eu fico pensando hoje como seria uma aula que eu tive lá na década de 80, quando eu fiz a minha primeira formação de auditoria da qualidade, lá na Associação Brasileira de Controle da Qualidade, lá em São Bernardo do Campo. O professor nosso, ele estava nos explicando sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto. Então, o que é isso? O secador de cabelo. Né? Digamos que um cara lá vai lá e projeta um secador de cabelo. O que você vai fazer com um secador de cabelo, Ali? Secar os cabelos? Ou, né, se você mora numa cidade, né, muito fria e você tem esquentar as cobertas. Esquentar as Cansava cobertas de ver acontecer isso. do berço, né, do seu bebê. Então você vai pegar o seu bebê, o bercinho dele, você vai pegar o secador de cabelo, colocar lá já dentro, imaginei. vai cobrir. Mas vem cá, quem em sã consciência vai pegar o secador de cabelo e vai abafar? Não. Você é responsável pelo fato do produto. Então você tem que pensar imaginar todas as possibilidades. todos os usos devidos e indevidos do produto. Então, quando você pega aqueles manuais do usuário, né? Olha, não... Isso não é feito para botar na cama do bebê. Não martele a pilha do produto. Não jogue a pilha do produto no fogo. Não coma a pilha. Não tente chupar a pilha. Não, meu Deus, né? E aí, imagina, né, nesses produtos virtuais ou nesses... A quantidade de coisas que pode acontecer, né, é inimaginável. Né? Então, por exemplo, se você fosse se preocupar com a responsabilidade civil pelo fato do produto, você não ia poder ter aparelho celular, porque você ia pegar as crianças e sequestrar as crianças que não iam mais ter vida fora, né, do universo online. Você não ia poder nunca usar um chat GTP, porque o chat GTP vai ser usado para plágio, né, e você vai... Percebe? Né? Então, ao mesmo tempo que nós somos criativos... Para coisas boas. A gente é extremamente criativo Para fazer bobagem. Tá, mas volta para o mundo emocional antes que as pessoas desistam da criatividade, né? Eu me lembrei aqui dessa questão toda do mundo emocional, tá? E eu acredito que sim, a gente é mais criativo quando a gente é mais positivo. De uma forma geral. Tá cheio de estudos falando disso. A psicologia positiva defende o tamanho disso. Por exemplo, quando a gente está vivenciando emoções positivas, estilo esperança, gratidão, coragem, a gente vai ter muito mais tendência a imaginar coisas que não estão na prancheta do que se a gente estiver remoendo, se a gente estiver com medo, lógico, né? Não bota o dedo na tomada. Se a gente estiver sujeito à regra, né? Isso. É um excesso de regra. Um excesso de regra. Eu gosto porque a gente está dizendo que a melhor criatividade é essa que inclui, traz a regra. Passa pelo crivo da regra. Passa pelo crivo e se aproveita da regra. Isso, para executar, inclusive. Porque a regra vai ajudar a executar, a tirar a coisa do balão e colocar na realidade. Mas o que eu ia comentar é um outro fator, um fator fisiológico. Então, aqui nesse livro, eu não curto muito esse livro, coitado, né, do autor, mas eu acho que não é brasileiro, então não vai ficar bravo com a gente. Porque eu acho ele meio chato, assim. Ele faz muitos estudos aqui de referência. Tu quer um livro, você é estudante e quer ter um livro... Né? Neurociência. Daí tu vai curtir, porque tem um monte de estudo no livro. Mas ele não é um livro gostoso de ler. Fala pelo menos que livro que é. Digo mesmo, dizendo que eu não gosto. Chama-se A Vida Secreta da Mente. Você tem permissão para sentir. A Vida Secreta da Mente. O que acontece com o nosso cérebro quando decidimos, sentimos e pensamos, do Mariano Sigma. Mas, entre as tantas coisas que ele tenta entender do ponto de vista neurológico, dos sistemas neurais, como isso acontece no teu cérebro, trazendo os diferentes estudos, lá pelas tantas, na página 159, ele fala finalmente do que favorece a criatividade. A gente demorou para achar, né? Porque são histórias bem aleatórias, assim, não tem uma ordem para a gente entender. Eu tô achando graça que eu tô detonando o livro e usando o livro. O pessoal do Arena que nos acompanha vai entender. Então, o que ele diz aqui é o seguinte. Existe um certo mito de que
a criação depois do sonho, depois do sono e do sonho, ela é baseada nas fábulas que a mente inventa. Uhum. Então, a pessoa que é mais imaginativa é a mesma que vai lá e sonha um monte de coisas. Uhum. Eu sou um ótimo exemplo disso. Meus sonhos, eu digo que tem capítulos, eu tenho Uhum. temporadas, eu não tenho um episódio. Uhum. Dá para maratonar, né? Dá para maratonar. Eles têm com início, fim, eles têm continuidade, personagem principal, tem de tudo. Então, por isso que eu digo que a melhor hora para mim é a primeira hora da manhã, porque eu ainda tô naquele entre mundos, né? Do Twilight ali, né? Isso, exatamente. E aí o que ele diz é o seguinte, que fizeram um estudo, um cara chamado Jane Bourne fez um estudo para entender o quanto a criatividade tinha a ver com a qualidade do sono. Uhum. E óbvio, e aí eu digo é óbvio, Uhum. a gente precisa dormir bem para criar melhor. É uma coisa lógica. Os distúrbios mentais, boa parte dos distúrbios ligados à psicose, que tem algum tipo de psicose, eles, ou os mais também ligados a distúrbios de humor, a próprios de ansiedade, muitos deles estão associados a problemas no sono. Uhum. Então, quando a gente não dorme, muitas coisas começam a dar errado na nossa mente. Uhum. Porque o nosso cérebro entra num déficit, né? Eu pego duas coisas aí dessa questão do dormir bem. Primeiro é o flush da memória operacional, né? Se você não dorme, Isso. se você não entra na fase do sono lá, do Profundo. movimento rápido dos olhos, né? REM. Uhum. Você não consegue fazer o limpeza. flush, né, da memória e você fica com a sua capacidade cognitiva para assimilar e trabalhar novos conceitos impactada. Uhum. Então, é igual um computador quando ele começa a ficar lento. Isso. Você precisa fazer um defrag, você precisa limpar os arquivos temporários, né? Você precisa Limpar teu histórico de internet. limpar o histórico da área de trabalho, Tem gente fazendo isso aquelas agora. É por atualizações- isso então que tá... aquelas atualizações que você não implementa, você precisa Você rodar não. aquelas atualizações. Então, tua máquina fica lenta, né? Isso é Isso. uma coisa. Agora, outra coisa e eu sou testemunha aqui, que você, várias vezes ao longo desses anos que a gente compartilha, você acorda com uma ideia brilhante, inspirada em algum sonho, né? Eu acho legal esse mundo dos sonhos, né? É o lar daquele meme do brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Sabe? Põe na internet, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Falei, nossa, como esse cara teve pensou essa nisso? ideia? Como é que ele fez isso? Aí você olha aquelas soluções de engenharia assim, nossa, né? Mas quem que deixou Tipo, isso? barco de garrafa PET. Coisas... umas coisas assim, o cara põe, né? O que tem lá no brasileiro precisa ser estudado pela NASA? Ausência de regra. Né? Porque se você tivesse minimamente algum critério, alguma norma, algum crivo, alguma norma de segurança, né? Alguma coisa assim, aí você vê lá o cara pegando garrafa PET para fazer chuveirinho, o cara fazendo, sabe? Não, você fala, não é possível isso não vai aturar, isso aí não vai funcionar uma semana. Mas são pessoas que desligam a regra. E eu acho que o ambiente dos sonhos, né? Quando você está lá papeando com Morfeu, você desliga a regra. Você se permite, né? E aí você vai acordando e você vai pegando essa inspiração e você vai acomodando essa inspiração no meio da regra. Tanto é que quando você demora demais para fazer isso, essa ideia fica lá no limbo das ideias não aproveitadas. Isso. Se você tem sucesso de fazer download dessa ideia rapidamente, sem que haja muito crivo da regra, você consegue transformar aquela ideia num produto, num texto, num artigo. Então, aí é que vem a ser o conceito de ideia que é mais comum as pessoas terem. Que é uma coisa tão sutil, tão frágil, que se eu não me dedicar a ela, ela vai voar com o vento. E se você for excessivamente criteriosa, você mata ela no Isso, nascimento. afoga na materialidade. Por isso que as empresas, né, e empresas líderes aí de mercado, toda empresa tem o seu puxadinho lá de startup. O que é o puxadinho da startup? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui e esqueçam
os procedimentos da engenharia, os produtos, os protocolos que a gente tem aqui. Porque esses nossos produtos, esses nossos protocolos, esses nossos processos vão matar essas novas ideias. Então, justamente para permitir que essas novas ideias elas floresçam e sejam postas à prova, que a empresa cria um puxadinho, né? Cria ali um ambiente de startup. Uma R&D da vida. Ó, esse pessoal está fora, né? Tu falou do R&D, lembrei do nosso cliente, a HPE, né? Que eles separavam lá os seus projetos em um projeto mais maduro, né? Um projeto que já tem uma aplicação, etc. E eles usavam as provas de conceito. O que é uma prova de conceito? É uma ideia que a gente teve, mas para que serve isso? Não sei. Mas se a gente ficar trabalhando aqui tempo suficiente, pode ser que saia uma aplicação prática disso daqui. Então, eles se permitem a desenvolverem soluções que ainda não têm uma aplicação prática. Sim, porque né? quando a gente pega a startup clássica, o pessoal já pensa no MVP, né? Na coisa do como é que eu faço esse produto ser viável, o que eu preciso para conseguir colocar no mercado. Retorno, e quanto é que vai dar? Cadê o plano de negócio? Calma, matou. Né? Tá. Mas aí, vamos lá. Acho maravilhoso conversar isso contigo, porque eu te vejo como uma contradição nisso, Má. Porque de nós dois aqui, gente, o Marcelo é o cara mais regra, como vocês já devem ter percebido. Escola militar, engenharia, economia, administração. Só que, ao mesmo tempo, tu é um cara extremamente criativo, Má. Tu é. Então, tu pega... aprendendo. Não foi aprendendo nada. Eu acho que tu bateu na regra até ela se transformar. Ou foi a pressão, exatamente. Entendeu? Porque tanto é que tu é um cara extremamente difícil de ficar numa organização como tendo uma liderança a dizer, Marcelo, faça assim. Mas quem sabe daquele jeito, né? Então, até mesmo essa certa rebeldia que está por trás de toda essa conformidade da regra, isso foge um pouco do estereótipo. Esse lado sagitariano. Até já aprendeu o nome que tem isso, né? A filha que quando aprendeu diz, mas como assim é o sagitariano, né? Um cara totalmente arrumado, conservador, regrado. Conservador na moral e nos costumes, né? Criativo, onde... Né? Isso também é uma coisa, né? Tá, mas e como é que tu explica essa conexão? Desculpa te botar no divã, mas assim... Como é que tu explica essa coisa de ter... Por exemplo, tu não sonha. Eu sou a criatura que acorda sonhando e contando os meus 10 capítulos. Quais são... Vamos lá, minha pergunta é melhor agora. Quais são os teus momentos criativos? O que tu consegue identificar um estado emocional, uma condição que favoreça um cara regrado para você criar? Eu acho que o que mais explica meu processo criativo é o impronunciável lá, o Tsemihai, né? O impronunciável é o nome desse autor, tá, gente? Que um absurdo. A gente nunca saberia dizer quantas consoantes tem no nome dele. Se você clicar Psicologia da Felicidade, você vai encontrar o impronunciável. É o Tsemihai. A teoria do flow, né? Então, se você tem um desafio para o qual você sente que você tem os recursos necessários e você se dedica tempo suficiente, né, mergulhado naquele problema, você vai entrar num estado de flow, né, que você vai conseguir produzir alguma coisa. Se você não tem os recursos, o desafio é muito grande, você se desmotiva. Isso. Se o desafio é pequeno demais, você não entra no flow. Você faz a giradinha na xícara e deu. Deu, tá pronto. Né? Então precisa ser uma combinação de um problema suficientemente desafiador, suficientemente desafiador e no qual eu vejo sentido, vale a pena, tem valor e eu tenho recursos. Né? Então, quando acontece essa combinação, eu entro em flow, né? E desse meu estado de flow eu consigo produzir alguma coisa. Quando eu não tenho recursos, né? Ou quando não é motivador o suficiente, ou eu procrastino, né? Ou eu me sinto um impostor, né? Embarco na síndrome de impostor, ou eu delego para alguém, dane-se, resolve, etc. Então, eu sou criativo, mas muito seletivo.
É Eu igual tenho quando a gente pressa, fala tanta coisa me interessa, É, mas nada não, tanto assim. algumas coisas me interessam, né? É igual o pessoal fala quando eu estou ensinando empatia, né? Eu falo, não, todo mundo tem empatia. Eu também sou uma pessoa empática, mas minha empatia é muito seletiva. Tem certas coisas que eu empatizo, tem certas coisas que eu não empatizo. Então, com o flow acontece isso comigo, né? E esse lado de você ter a coisa interessante o suficiente, você ter os recursos, é a emoção e a regra. Tá. Porque os recursos, eles me municiam dessa capacidade cognitiva de analisar sistematicamente, analiticamente, criticamente um assunto, Aham. né? E a parte da produção de sentido, a atratividade, eh, faz despertar a intuição, porque eu vejo valor suficiente ali. Quando as duas coisas se juntam por tempo suficiente, a coisa acontece. Mas aí todos aqueles pré-requisitos que você falou são verdade. Se eu não dormir direito, se eu estou com uma pressão excessiva, Uhum. né? Não que precisa haver um alinhamento de Se tu tem ou planetas, não, né? não é isso, mas assim, tu tem que conseguir ter se desvencilhado das coisas mais ameaçadoras, eu diria. Que esse é o Isso. ponto da questão emocional. Né? Enquanto há o medo, ele tá te chamando a Uhum. atenção para uma coisa que é mais Sim. importante. E até os dilemas morais eu consigo lidar bem com eles, né? Porque para você lidar bem com os dilemas morais, você tem que ter um conjunto, né, de crenças e valores bem definido. Uhum. Quem não sabe muito bem o seu conjunto de crenças e valores pode empacar nos seus dilemas morais. Uhum. Mas eu tenho ali um conjunto de crenças e valores bem definido, então para mim é facilmente separado, o certo e o errado. Né? Isso funciona, Claro isso não que funciona. isso traz potência. Aham. Quando a gente vê perfil comportamental, uma das coisas que faz esse destravamento da liderança e que tu vai enxergar como potência de ação, de execução, Uhum. é justamente a pessoa ter clareza do que ela considera Sim. correto. É meio assim, não muito bacana o que eu vou dizer aqui, tá? Uhum. Mas a gente pede das pessoas para elas serem empáticas. Uhum. Mas a gente se ressente quando elas não se posicionam. Uhum. E às vezes essas coisas estão em contradição. Uhum. Então é claro que a gente quer um ambiente mais empático e não confundo empatia com segurança psicológica. Empatia eu estou me referindo a eu entender o momento da pessoa que está na minha frente, a eu conseguir ler a melhor hora de falar sobre um determinado assunto. Isso não significa que eu não vá me posicionar. Uhum. Então, quando tu traz aqui, por exemplo, no livro da Emoção e a Regra, a importância de eu ter a regra do lado do campo emocional. Uhum. Porque o que a gente está vendo acontecer é as pessoas terem uma licença para alucinar. Uhum. Então, os criativos podem imaginar que a gente vai construir castelos na Lua. Uhum. E aí depois algum maluco que tente fazer o castelinho, né? E, eu que criei o castelo, vocês que inventem como é que vão executar. Não. Para realmente acontecer esse processo criativo, a gente vai ter que ir intercalando regra e emoção e regra no sentido de fluidez e estrutura. E você sabe, ele precisa das duas coisas. Isso que nos preocupa, né, quando a gente faz essa análise do que está acontecendo no nosso sistema de ensino e o que está acontecendo no nosso sistema de formação ética das pessoas. Uhum. A gente tem visto algumas coisas, né, no Brasil e lá fora, esses movimentos de Stop Oil, né, essas coisas estão acontecendo, que a gente fala assim, meu Deus, né? Cadê a racionalidade? Cadê a racionalidade? Cadê a noção de certo e errado? Né? Uhum. Onde é que foi parar? O que aconteceu na criação, né, dessa pessoa que ela não consegue discernir? Tentando salvar esse livro aqui, uma coisa interessante, né? Agora o Marcelo vai salvar, né? Vamos falar bem aqui uma coisa da vida secreta da mente. Eles pegam bebês, aqui ele narra um caso de um estudo que foi feito com bebês de 6 meses. Com 6 meses, não tem linguagem. Com 6 meses, imagina uma criança, Tá né, começando a balbuciar. de 6 meses. As enroladas. O que eles fazem? Eles põem os nenês a assistirem um teatro de fantoche. Simples assim. Tem uma rampa e tem um quadrado, um triângulo e um círculo. E o triângulo, ele está tentando subir a rampa.
eles fazem assim o triângulo tentar subir a rampa bem devagarinho, né? Bem sofrido para o triângulo subir a rampa. Aí lá no topo está um quadrado. E o quadrado vem, desce a rampa, se choca com o triângulo cai lá embaixo. Oh. Né? E aí o triângulo está lá cambaleado, vem um círculo. E o círculo ajuda o triângulo a subir. Dá um empurrão inicial para o triângulo. E o triângulo vai subindo, aí vem o quadrado e joga o triângulo para baixo de novo. Eles mostram para o bebê várias vezes essa encenação do triângulo tentando subir a colina, o quadrado malvado vem, né, e bate no triângulo, e o círculo vem e ajuda, né, o triângulo. Está claro que o círculo é do bem e o quadrado é do mal. O que eles fazem depois do bebê assistir, né, o teatro? Eles desmontam lá o fantoche e colocam na frente do bebê o quadrado, o triângulo e o círculo. E os bebês escolhem brincar com o círculo. Lógico. Né? Então, com 6 meses de idade... E assim você acaba com uma geração de engenheiros. Você tem noção... você tem noção de certo e errado, né? De bem e mal. Uhum. E o que aconteceu na criação dessas pessoas que esse lastro moral... Ah, mas a gente não é muito bom para botar essa banca toda moral. Nós que assistimos Tom e Jerry, e o Tom acabar com o Jerry várias vezes, ou um Pica-Pau que era um traiçoeiro e um corrupto e um completo... Não, mas o problema não é assistir Tom e Jerry, Pica-Pau, etc. O problema, a gente assistia Tom e Jerry, mas a gente via lá quem era do bem e quem era do mal. Será? Sim. A gente achava muito engraçado os traiçoeiros, Mar. Uhum. A gente curtia, a gente tinha um certo espírito de porco, vai. Para você ter a picardia, né, dos traiçoeiros, né, demorava um pouco mais. Mas mesmo na picardia, por mais vilão que um Pernalonga fosse, eles conseguiam colocar, né, uma personagem mais vilã ainda, né? Para a gente detestar um pouco. Para detestar um pouco mais, né? Essa noção aquele do certo bigodudo errado. Que eu esqueço o nome. O Pica-Pau tinha lá o Zé Corubu, né? Isso. O Pica-Pau tinha lá o Leôncio, né? O Ouros, Leôncio, né? que eu estava lembrando. O Pernalonga tinha lá o Hortelino, né? Tinha o Patolino. Então você tinha... Era um teatro, né, de emoções representando crenças e valores. E o que esses personagens mais malvados tinha na nossa infância era uma cognição muito grande. Eles eram espertos, né? Eles mostravam uma capacidade de análise cognitiva superior às demais personagens. Eu estou vendo com o meu viés de engenheiro aqui, Eu tá? tô dizendo, porque eu me lembro que a gente tinha nossos treinamentos primeiro, a Acme. Lembram da Acme, gente? A Acme. A Acme era aquela empresa do... AC Maroon Enterprises. Isso, como é que era o nome daquele passarinho? Te lembra? O Papaléguas, aqui o Arthur nos soprou no ouvido, né? Então, o Papaléguas se dava sempre bem, porque o coitado do coiote comprava as coisas da Acme. Tá, agora que é uma cultura de chiclete de bola, sabe o que é a Acme? Quem que é o dono da Acme? Não sei se você assistiu um filme que era o Cilada para Roger Rabbit. Sim, maravilhoso. A Jéssica, que era namorada do Roger Rabbit, né, tinha lá um senhor na plateia, né, que estava apaixonado pela Jéssica, um ser humano. Né? Aquele cara era o AC Maroon. A Acme é AC Maroon Enterprises. Era um aquele cara lá ali. era o dono, né, da Acme, né? E ele era o dono da Toonland, né, da cidade dos desenhos animados. Então, se você quer conhecer quem é o dono da Acme, assiste Uma Cilada para Roger Rabbit. É o namorado, era o amante da Jéssica. E se você perdeu os últimos 10 minutos e nem quer saber como é que a gente chegou nessa etapa do programa... Não sei, tá? Você seja criativo e nos explica que caminho é esse que a gente fez, né? E vocês acabaram de ter uma demonstração de como a gente consegue armazenar coisas inúteis, completamente inúteis. E eu garanto pra vocês que aqui só tinha água, tá? Isso. Então, assim, a gente não tem nenhum tóxico pra ajudar. Não, mas sabe que por isso que nós somos pessoas criativas, né? Modéstia à parte, porque a gente tem muito recurso dentro da cabeça.
E guarda coisas É, e inúteis guarda- que às vezes a gente faz elas serem úteis. Ah, mas essas coisas inúteis... por Mas é exemplo, isso que é a criatividade. A criatividade é você puxou um desenho puxar. animado aqui para explicar um conceito pronto, né? É. Por isso que o pessoal fala que você quer fomentar a intuição, leia, assista, Tá, então viaje. aqui é o último pedacinho, né? a gente já está extrapolando o horário, o Arthur estava nos dizendo, só para encerrar Aham. esse último bloco. Você estava trazendo a questão moral Uhum. e de como a gente tendo bloqueios morais, a gente vai ser menos criativo. Bloqueios morais, A biológicos. gente vai ser menos, fisio- eu diria que, bloqueios fisiológicos também, mas é Uhum. mais do que criativo. A gente com bloqueios morais, a gente vai se movimentar menos. Uhum. E não à toa, em muitos testes de personalidade, a conformidade ou a regra ou a aversão ao risco, elas vão num caminho um tanto oposto, tanto à liderança, muitas vezes, e eu não estou dizendo que a gente tem que ir em direção ao perigo, eu estou dizendo que as coisas se contradizem exatamente por isso, né? Porque a liderança muitas vezes exige essa incerteza, essa capacidade de lidar com risco. com o Aham. risco contraditório, enfim, e a própria mudança. Uhum. Mas também essa conformidade vai me fechar para os cenários e possibilidades que a criatividade está me abrindo. Uhum. Por outro lado, o que a gente está dizendo é que simplesmente morar lá no balão e no castelo das nuvens não vai trazer essa criatividade para o campo da materialidade. Uhum. E que a gente vai precisar dessa regra para estruturar, para sequenciar, para organizar aquilo que a gente viajou na maionese. Isso aí. Muito bem. Então, só para a gente Então, tentar a emoção e a regra caminham de mãos dadas, né? Leiam Domênico De Masi e Muito legal. estudem os casos que ele traz aqui para nós. Nos contem o que vocês acharam dessa viagem minha e do Marcelo. Se vocês têm comentários a fazer, qualquer tipo de comentário, por favor, tá? E a gente se vê no próximo Arena IE. É isso aí, até lá.